Matheus Brasil se consagra a época campeão do Mobile. Bom, pessoal, vai começar o Grande Prêmio de Magione, Está né? começando A primeira etapa aqui nessa temporada, GP da Itália, né? O seu último campeonato é uma competição sendo no monoposto. Matheus foi bicampeão no monoposto e agora vem para ser campeão mundial da Fórmula 4. Vibra muito por ser engenheiro, vibra muito, comemora muito porque foi dele. Era a única chance, ele abraçou com tudo a oportunidade. Ele vai da que a gente conhece. Matheus do Brasil da perfeitamente. Matheus Brasil, campeão da freca. Campeão da freca, Matheus do Brasil. Mais nos seus companheiros de equipe. Vem Matheus Brasil muito mais forte e faz a manobra. Assume a segunda colocação. De 16º a segundo. De 16º a primeiro. É primeiro colocado o Matheus Brasil nesse exato momento. Engrenou o Matheus Brasil, lá vem ele. Pra fazer mais uma ultrapassagem. Pra cima de Luciano Molina. Matheus do Brasil. Diminui a velocidade, Matheus Brasil. Diminui pra curtir. Ele olha pra todo mundo, ele olha pra equipe, comemora. Vambora, vai começar o GP do Bahrein pra começar a temporada de Fórmula 2. Largada perfeita, as luzes se acenderam. Matheus Brasil larga muito bem, assim começa a sua temporada de Fórmula 2. Uma estratégia bem comum que a gente já sabe de Matheus Brasil, que perde o carro. Perde o carro, Matheus Brasil, e Duxen faz a ultrapassagem. Opa, nossa senhora! Nossa senhora, batida com Duxen ali de Matheus Brasil. Bateu Matheus Brasil, meu Deus, que surpresa! Lá vem ele, para encerrar a primeira volta, junto com os pilotos! Matheus Brasil, roda! Não tem mais jeito. Se o resultado vai cair muito, opa! Matheus Brasil bate ali, ei, complica. Para Matheus Brasil, impossível. Problema de instabilidade todo fim de semana, problema de confiança, problema com o carro, os mais diversos problemas. O GP do Qatar, o GP que tá quente. As emoções estão muito quentes por aqui também. Largada perfeita, as luzes se acenderam no GP do Qatar. A tensão é grande, a pressão é enorme pra cima de Matheus Brasil, que não mostra bons resultados há 2 fins de semana. E esse fim de semana já começou muito ruim. Já começou péssimo, em quali tenebroso. Matheus que bate ali, infelizmente não tem um bom resultado. Larga na última posição, Matheus vem para 17ª. Larga até que bem, larga muito bem. Vem Matheus Brasil para mais uma posição conquistada. Vem para tentar o trio-wide, não vai dar certo. Deu certo, Matheus Brasil ultrapassa. Faz ultrapassagem dupla. Vem agora vem pra cima do Sullivan. Vem pra cima do Sullivan. É Jack Sullivan ficando pra trás. Duelando muito. O Antonelli é um vice-líder. Tá muito perto da liderança. Ele tem que chegar na frente do Matheus. Lá vem o Matheus. Vem pra ultrapassagem. Vem pra ultrapassar antes o Antonelli. Ultrapassa. E assume a segunda posição, Matheus Brasil. Vem Matheus. Joga de lado. Joga de outro pra fazer a ultrapassagem. No ponto lento, os dois brasileiros se degladiando. Vem Matheus e assume a liderança do GP do Qatar. Um GP que não teve pausa, não deu pra respirar. No Last to First incrível, senhoras e senhores. Vem pro Zigzation, Matheus Brasil vence o GP do Qatar. Vem Matheus Brasil na segunda posição. Só faltou uma curva, Matheus. Campeão do mundo de Fórmula 2. Todos os seus familiares, todos os seus apoiadores, amigos que o ajudaram a chegar até aqui, ao seu pai, que queria muito estar vendo um pouco de tudo isso. Vem Oscar Piastri para vencer o GP de Abu Dhabi e Matheus do Brasil para chegar na segunda posição, que é uma vitória para ele. É uma vitória para o menino de 17 anos, o carioca que vem. It's been an absolute privilege watching you drive this car that's been built by a team of brilliant people.
Finalmente! É hora de botar a mão na massa. Desculpe a demora. Sabe como é o jurídico? Cláusulas que não acabam mais e 80 páginas de juridiquês. Acredite se quiser, mas esta é a minha cara de empolgação. Olha só, vem ver o que conseguimos. Vamos lá. É o de sempre. Merchan, o uso da imagem e tudo mais, mas o mais interessante é a expectativa da equipe sobre você. Querem que você se desafie a temporada toda, se torne a melhor versão de si, domine a sua dupla de equipe e vire uma lenda. E todo esse papo. Bom, agora é com você. Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao meu canal Cosmo Games e sejam bem-vindos à nossa série Carreira aqui no modo carreira do F1 25. Pessoal, depois desse trailer cinematográfico emocionante sobre toda a nossa trajetória até a gente chegar aqui, estamos com o contrato assinado com a VCARB, a Visa Cash App Racing Bulls, a nossa primeira equipe na Fórmula 1, em definitivo aqui no F1 25. Isso é de extrema importância porque a gente lutou muito para chegar até aqui, então muito merecida essa introdução inicial, a mostra da assinatura, né, do contrato com o Matheus Brasil em Mônaco também, ter essa cena foi muito bom. Então agora estamos aqui no que interessa, a Fórmula 1. E agora que a gente já chegou na Fórmula 1, já atingimos, né, o rumo à Fórmula 1, né, o Road to F1. Agora não acaba nessas missões, vamos rumo aos nossos primeiros pontos, depois rumo à nossa primeira vitória, né, o pódio, depois a nossa vitória, e depois sim nós vamos rumo ao nosso Mundial. Quem sabe a gente já não consegue o Campeonato Mundial nessa primeira temporada, né, vamos ver, né, tudo é possível, a Silly Season tá aí pra isso, né, vai ser uma temporada muito longa, como tá mostrando aqui pra vocês, espera aí, vou mostrar aqui pra vocês, olha aí, a temporada longa, extremamente longa, todas as 24 etapas da temporada real estão aí, e é lógico que ali, né, entre Áustria, Hungria, Netherlands, tá a Silly Season, né? Por quê? Ali é que a gente tem como renovar o nosso contrato com a VCARB, ou mudar de equipe, ir para uma equipe superior, como a Red Bull, como a McLaren. Tudo tá aí, né? As portas estão abertas. Então aqui nós temos a área de troféus, estatísticas, né? Que por enquanto é 0, né? Em tudo, menos ali equipes que faz parte. Lógico que a gente só tem uma equipe que a gente faz parte, tá aí. Nosso capacete tá ali também. Vamos ter que mudar o capacete. Nosso número tá tudo ali. Ok, pessoal? Tá tudo meio que já encaminhado. O carro, né? Todos os dados do carro, dados do pneu, né? Dos pneus no fim de semana. P&D tá aqui também, por enquanto não tem como a gente mexer em nenhuma dessas partes aqui, nós temos pouquíssimos pontos de recurso. Aqui a nossa parte contratual, desempenho do contrato tá aqui, com meta, né, a nossa meta principal que foi 75, para manter a vaga ali no 65, reconhecimento também tá aqui, reavaliação de contrato também já tá disponível a partir de agora. De longo prazo, você pode romper seu contrato. Por enquanto não tem como romper o contrato, somente o contrato mais longo que tem como fazer essa ruptura, ok? E aqui, pessoal, nós temos a parte de méritos, a parte muito interessante, nova do F1 25, que são algumas missões que a gente pode completar, ó, chegada no top 10, classificações no top 5, largadas, subidas ao pódio, tudo isso para motivar a gente a se manter lá no topo. Só que é muito interessante também, temos a parte de rivalidade. Primeira rivalidade é com o nosso colega de equipe, nosso companheiro de equipe. Depois a gente vai ter alguma rivalidade no campeonato, que vai aparecer conforme a temporada for passando. E a rivalidade é a avaliação do piloto, né? Que é bem interessante também, algo novo.
Passando para cá, a gente tem um gráfico de avaliação do piloto específico, né? Avalia a nossa experiência, os dados. Aqui vai aparecer um gráfico muito bonito nessa parte de temporada, mostrando como é que a gente está se aparecendo, como a gente está aparecendo, né, na temporada. Enfim, aqui a gente tem a avaliação, comparação de avaliação do piloto, né? Ou seja, a gente pode se comparar com os demais pilotos do grid para a gente ver como que a gente está chegando, né? Vamos ver qual é o pior piloto do grid, ó. A gente tá melhor do que muita gente aqui, hein? Muito melhor do que o exemplo do Isaac Hadjar. A gente tem uma avaliação melhor do que o nosso antigo companheiro de equipe da Campus, né? Inclusive a gente volta a ser o companheiro de equipe desse carinha, o francês. Enfim, a gente tem o Paul Aaron também, André Kimi Antonelli, que tá com basicamente a mesma avaliação geral de Matheus Brasil. Os dois com a mesma idade ali, basicamente, dois muito novatos. Enfim, pessoal, tá aqui outra avaliação. Jack Doohan tá melhor que a gente, absurdo, né? Enfim, aqui a gente tem a parte de personalização. A gente pode personalizar nosso capacete, né? Tudo mais, tá tudo aqui. Vamos deixar tudo do jeito que tá, mais ou menos. Não precisa mudar muita coisa. E agora começa a temporada, pessoal. Depois dessa avaliação geral aí, dessa repaginada em tudo que a gente vai ter acesso aqui. Vamos então para os especialistas. Nós temos acesso a um especialista no momento, né? Vamos acessar aqui o especialista em fabricação. Estamos entrando em contato aí com ele. A gente tem aí um objetivo disponível, completo fim de semana de corrida, ou participe, pule, enfim, vamos completar. Vamos aqui no complete fim de semana de corrida, vai ser mais fácil, beleza? Então já temos aí o contrato com os especialistas. Vamos embora então dar uma pulada aqui. Esqueci de dar uma passada aqui nas mensagens para quem quiser ver, quem quiser dar uma olhada aí com mais calma. E vamos embora então. Bom, pessoal, voltamos aqui para nossa sede, nosso QG, então. Achei muito interessante a parte aí de apresentação dos pilotos, do grid. É a Fórmula 1 começando agora, senhoras e senhores. Então agora vamos para parte de P&D, ver o que a gente consegue desenvolver, o que a gente não consegue. Tem essa parte aqui de aletas secundárias da aerodinâmica, de asa de feixe na aerodinâmica. No chassi, né, já tem uma peça que o Hadjar pediu, então tá certo. Na cadeira aerodinâmica também tem o cabeçote, a única peça pra gente pedir disponível. Durabilidade, tem a caixa de câmbio somente. Sinceramente, vamos então aqui. É o seguinte, vamos esperar, pessoal. Não tem porque a gente investir em uma peça agora. Vamos esperar aí os desenvolvimentos da semana, logo após os treinos livres. Olha aí, Matheus Brasil, Zé Hadjar chegando na sede da equipe para poder analisar alguns dados. Tá aí, pessoal, vamos embora. Aqui a gente já tá no nosso escritório, né, junto com a equipe, trabalhando em equipe. Vamos embora então aqui ver o que a gente consegue fazer por hoje. A gente tem aí a sessão, né, as sessões, né. Vamos começar com treino livre longo, né. O primeiro o TL de 30 minutos, depois nós vamos fazer o treino livre 2 e 3, né? Lembrando que aqui na nosso estilo de filmagem, a gente vai filmar completos 3 treinos livres, ok? Vamos focar aqui nos melhores momentos dos 3 treinos livres. Depois, na classificação completa, e aí a gente vai pra corrida. Inclusive, não tô entendendo porque tá no mais curta, né? A corrida tá em 5 voltas. Não, vamos fazer aqui corrida em 15 voltas, beleza, pessoal? Pelo menos nesse início. Se vocês quiserem que a gente aumente o número de voltas, e se eu achar necessário, a gente aumenta para aqui, ó, 35% das voltas aumenta para 20 voltas. Tem um modo longo, né, que a gente pode usar no GP de Interlagos da vida, né, ou em outro GP, uma outra ocasião especial, tá aí também o modo 100% das voltas, mas vou deixar aqui no 25% mesmo, ok? E mensagem, nós temos novas mensagens, aqui o Jeff mandando mensagem, desenvolvimento, né, tudo que foi completo, previsão do tempo, não vai ter chuva, ainda bem que não vai ter chuva, aparentemente, não vai ter chuva. O Zé Hadjar ali, bom, pulando para cá a gente tem os especialistas, né, já entramos em contato com o especialista em fabricação.
desempenhando contrato, por enquanto nada de especial aqui, nada de especial aqui, nada de especial aqui. Então é isso, pessoal, vamos embora então pro nosso primeiro fim de semana. Vamos lá, pessoal, vamos nessa. A longa espera acabou. Neste fim de semana, começa uma nova temporada. Mas, antes de realmente botar a mão na massa, falta encarar uma sessão de treino livre. É muito bom estar de volta. Ok, colega, esse é o primeiro teste do carro real. Agora sei que é pedir muito, mas vamos tentar tirar alguns dados úteis e habituar você a sessões de treino livre. Vamos começar a temporada com o pé direito. Eu sei que podemos ter um ótimo ano, então vamos nessa. Beleza, pessoal, estamos aqui na nossa nova casa, na Vicarb, a antiga Minardi. Pessoal, vamos embora então, vamos pular aqui os tutoriais, né, dos boxes. Beleza? Então aqui, vamos então para a nossa sessão. Temos aqui alguns programas, vamos começar com estratégia de corrida, eu acho que é uma boa. Depois a gente pode ir para gerenciamento de pneus e terminar com ritmo de classificação, né, já que não é a nossa prioridade velocidade bruta no momento, como a gente pode averiguar ali. Aqui nossa gama de pneus disponíveis, né, não tem muito o que fazer aqui. Os pilotos que já vão saindo para a pista, no caso agora já é George Russell, estamos na Fórmula 1, pessoal. Olha aí, não tem mais pilotos da Fórmula 2, agora são os pilotos da Fórmula 1. George Russell é o primeiro a sair, as sessões ali disponíveis. Vamos embora então, porque vamos começar com estratégia de corrida em Matheus Brasil, que já vai sair dos boxes. Vamos embora então, vamos aqui no sair. Sou eu de novo. Fizemos mudanças no funcionamento do ERS esse ano. Então agora você vai ter vários modos para escolher na corrida. Brinque um pouco com o painel multifuncional durante os treinos e pense em como usá-los no dia da prova. Depois eu volto a chamar você para conversarmos mais a respeito. Olha aí, Matheus Brasil já vai saindo, primeira imagem de Matheus Brasil já indo pro pit lane, saindo, né, do pit lane. A gente já tem a câmera on-board que provavelmente vai mudar nos próximos dias. A Vicar disse que ia fazer uma alteração na câmera. E a Matheus Brasil já na pista. Primeira vez de Matheus oficialmente na Fórmula 1. Numa temporada oficial, né? Com contrato assinado e tudo mais. Na pista. No GP da Austrália. Primeiro GP da Austrália. E tá aí Matheus Brasil. A imagem que a gente queria ver. E os brasileiros estavam esperando muito por esse momento. Número 95 estampado ali. Matheus passa a rente ao muro. E vamos ver o que o Matheus consegue fazer. A Vicarb é uma equipe boa, não é tão pequena assim, também não é tão grande quanto uma Red Bull, mas é uma equipe já mais estabilizada. A gente tem um companheiro de equipe muito arisco, que é o Radjar. Foi nosso companheiro de equipe na Campus, então a gente já tem uma noção de como que funciona, e ser um ponto positivo para o Matheus, que vai começando uma temporada nesse momento. Olha ali, Matheus Brasil saiu da pista. Momento de falta de concentração ali por um momento. Matheus testando o limite da pista. Acabou indo um pouquinho mais pra frente do que devia. Olha aí, Carlos Sainz, que atrapalha Matheus Brasil. Atrapalhou Carlos Sainz. Matheus reclama ali no rádio. Oh guys, he's crazy. What is going on, man? What's going on? Bom, pessoal, com o primeiro treino livre já quase acabando, daqui a pouquinho, faltam 11 minutos para o seu fim, a pista tá livre. Estratégia da corrida, na estratégia de corrida, o programa completo de estratégia de corrida já está completo. E agora, como eu já disse, vamos então para o gerenciamento de pneus, né? Parece que a pista está bem movimentada, já está mais emborrachada, está pegando borracha, a temperatura está ótima, o clima está perfeito. Vamos embora então aproveitar todo esse gap, aproveitar todo
todos esses benefícios aí pra gente conseguir fazer mais voltas bacanas com os pneus aqui. Vamos ver então o pneu médio. Tá bom. Então vamos embora então de gerenciamento de pneu. Programa concluído, belo trabalho. Conseguimos dados excelentes nessa sessão. Então volte para a garagem para eu passar os números. Perfeito, o Matheus Brasil já concluiu o programa de testes de pneu. Só foi necessário apenas uma volta para Matheus concluir esse programa, hein? Fez com muito sucesso, muita tranquilidade, muita suavidade. Não exigiu tanto do carro. E com isso, mais um programa concluído para Racing Bulls. Vambora! E bom, pessoal, conseguimos aqui 4 de 5 de gerenciamento de pneu. Pensei que a gente tivesse conseguido tudo, mas é lógico que esse desafio do fiquem até 2 metros em linha de corrida por uma volta inteira tinha que atrapalhar a gente, né? Atrapalhou bonito, né? A gente basicamente não conseguiu porque a gente não tem aquela assistência da linha de corrida ativada, né? É uma pena que não dá para conseguir, é muito difícil seguir a linha de corrida ideal e fazer esse teste ao mesmo tempo. Mas vamos ver, talvez no treino livre 2 dê pra gente fazer isso tranquilamente. Vamos embora então para ritmo de classificação, ver se dá tempo. Faltam 4 minutos para a sessão acabar, hein? Meu Deus do céu, Matheus bate no treino livre 1. No meio da sua volta ele foi. Arriscou muito e bate, Matheus Brasil. Olha o Radiar passando por ele. Que cena, hein? Que cena. Passou o Radiar, passou o Norris. Infelizmente, Matheus não consegue. Danifica a asa e vai tendo que deixar no treino livre 1. A volta ia ser espetacular. A gente estava de olho. Uma pena, uma pena. Vai ter que ficar pro treino livre 2. Vai ter que ficar pro treino livre 2. Que treino livre incrível! E teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana. Bom, pessoal, nós concluímos o treino livre 1. Lando Norris marcou primeira posição, em segundo Yuki Tsunoda da Red Bull. Olha o Tsunoda surpreendendo, hein? E Matheus Brasil em terceiro lugar, esse é o top 3, hein? Matheus Brasil no top 3 no treino livre 1. Você esperava isso? Significa alguma coisa? Já comenta aí, vambora! Vamos lá, pessoal, agora no TL2 nós temos alguns desafios para cumprir que a gente não tinha conseguido completar da forma ideal, né? Aqui a gente tem o gerenciamento de pneus, possivelmente já vou começar com o gerenciamento de pneus para ver se a gente consegue esse desafio de ficar até 2 metros na linha de corrida, vamos ver, e depois a gente vai para ritmo de classificação que a gente, só por incrível que pareça, a gente conseguiu potência de motor, né? Super resistência de velocidade, pelo menos isso a gente conseguiu, né? Mas vamos embora então, porque a gente tem missão pela frente. Vamos embora. Programa concluído, belo trabalho. Conseguimos dados excelentes nessa sessão. Então volte para a garagem para eu passar os números. Bom, pessoal, depois de uma tentativa com um traçado dinâmico, assistência do traçado dinâmico, para a gente ter uma noção do traçado, conseguimos esse desafio de ficar em até 2 metros dessa linha de traçado. Cara, que desafio complicado. Mas agora vamos então para o nosso próximo foco. Então vamos nessa, pessoal. Agora com a linha de traçado dinâmico desativada, vamos então para ritmo de classificação, continuar nossa missão de completar todo o desenvolvimento do carro no fim de semana.
caraca, pole position para Matheus Brasil. Ele conseguiu o programa de volta mais rápida. E fez a pole position, entre muitas aspas, pole position no treino livre 2. Pessoal, tudo completo, finalmente conseguimos o fiquem até 2 metros da linha de corrida do ritmo de classificação. Vamos então desativar essa assistência ali depois, mas ela está sendo bem útil por enquanto. Pessoal, que treino livre 2 espetacular, que já está no fim, já está se finalizando. A gente consegue 1.7 para cima de George Russell, que foi o piloto mais rápido até o momento. Vamos ver se eles melhoram esse tempo. Eu acho que tem sim chance de melhorarem esse tempo. O Isaac Adjar, nosso companheiro, está apenas na 17ª posição. Eu espero muito que a gente consiga equilibrar mais as coisas daqui para frente. Mas enfim, vamos levar bons recursos desse treino livre 2, hein? Vambora então, pessoal. Bom, pessoal, treino livre 2 completo. Assim ficou o nosso top 3. Matheus Brasil em primeiro, Lando Norris em segundo e George Russell em terceiro. Aquela vantagem toda, né? Diminuiu muito. O Lando Norris conseguiu chegar bem mais próximo e diminuiu a vantagem para 7 décimos, né? Mas enfim, George Russell tá na terceira posição. Oscar Piastri em quarto, Charles Leclerc. Enfim, nós temos os demais pilotos aí para vocês conferirem. Então, pessoal, estamos aqui no nosso treino livre 3. Dessa vez não tem absolutamente nada pra gente fazer. Só basicamente reconhecer mais a pista, pegar um pouco mais do jeito. Vamos sair então para dar uma voltinha. Vamos de pneu macio desgastado, né? Esse pneu macio desgastado, vamos embora com ele pra gente não gastar esse pneu duro novinho aqui, né? Que pode ser útil futuramente. Então vamos embora, vamos então otimizar as coisas. Vamos nessa. E bom, pessoal, o Matheus Brasil já vai se recolhendo do treino livre 3. De todos os treinos livres, esse é o fim. Bom, o Matheus fez aí 1, 2, 3 voltas. Infelizmente não conseguiu fazer voltas melhores do que a sua primeira. A primeira que ele fez 1,20 baixo. Um tempo já positivo, mas que podia ser melhor. Mas com o pneu macio desgastado não tem como fazer, né? Não tem muito para onde correr. Bom, é isso, já vamos encerrando os treinos livres por hoje. Vamos embora então pro Qualify. Bom, pessoal, esses foram os nossos 3 treinos livres do GP da Austrália. O treino livre 3 aconteceu com sucesso. Gabriel Bortoleto conseguiu a 4ª posição, representando aí o Brasil no terceiro treino livre. Oliver Behrman da Haas, o novato, fica com a primeira posição. Em segundo, George Russell. E em terceiro, Lando Norris. É o trio parada dura da Inglaterra, né? O trio inglês mandando a ver aí. André Antonelli fica na 11ª posição. Lance Stroll se destaca. Lewis Hamilton, o Alexander Albon, né? Enfim, Matheus Brasil fica ali junto com a Isaac Adjar na 18ª posição, com os pneus macios muito desgastados. O Matheus consegue fazer 3 voltinhas e foi o que deu para fazer no TL3, né? Mas enfim, pessoal, vamos embora que a gente tem caminho ainda pela frente, tem muito a percorrer. Vamos então pro nosso Qualify. E bom, pessoal, nos nossos pontos de recurso a gente consegue acumular um total de 940 pontos, foram mais 300 pontos nas sessões. Vamos aqui então ver se tem mais algum detalhe, análise, voltas completadas 15, programa de testes concluídos 3, programas de treino aperfeiçoados 3, impulso de movimento 9, todos os impulsos de movimento completados aí por nós. Então vamos embora, ótimo início na Fórmula 1, pessoal. E lógico, na rivalidade entre colegas de equipe, a gente já sai na liderança, né? Já saímos na liderança, empatados, aliás, né? Empatados, bem empatados, mas são apenas treinos livres, né? Vamos então pro que vem a seguir. E bom, pessoal, nas nossas avaliações gerais, nós temos avanço, principalmente na parte de experiência. Vamos ver se vem mais uma outra. Não, infelizmente não, mas na parte de experiência a gente ganha. E aqui na parte de fechar detalhes, de mais detalhes, tudo bem, a gente consegue avançar bem também. Vamos nessa. Bom, pessoal, voltamos aqui então para o nosso QG, como vocês podem ver. Já temos aqui ó, a próxima sessão sendo Qualify completo, não percam.
E bom, pessoal, aqui Helena, tudo bem? Beleza? Não, só dando uma mensagenzinha ali de motivação. Vamos aqui no nosso P&D. P&D, pessoal, nós conseguimos acumular 940 de P&D. O Radjar tá dando uma olhada ali na durabilidade, porque provavelmente ele vai querer pegar uma desses aqui. E bom, vamos pegar aqui essa peça com desconto, pessoal. Vamos pegar essa peça com desconto, essa daqui que inclusive pode chegar antes mesmo do GP do Japão. Mas enfim, eu não vou arriscar tanto. Eu acho melhor a gente pegar o depois, porque apenas vai cair para 30% de chance de fracasso, tá com desconto. Então, vamos aproveitar para já pegar essa peça. Já vai impulsionar bastante nossa durabilidade. E aqui na durabilidade não tem muito para onde correr. Agora a gente tem outra peça com desconto, que é o cabeçote. Eu acho interessante a gente pegar essa peça. Então, vamos embora, né? Vamos aqui pegar o cabeçote, que também vai chegar depois do GP do Japão. Beleza, pessoal, cadê a cinemática completa por enquanto? Durabilidade também. Agora vamos então, ó, chassi, o Radjar já pediu. Vamos dar uma olhada aqui, beleza, já pediu o chassi, redução de peso do cockpit. E agora nós então temos apenas mais uma peça, né, que é a aleta secundária de asa. Ah não, tem asa de feixe também. Interessante a gente pegar uma asa de feixe que tá com desconto. Vamos embora então, vai cair para 30% de chance de fracasso e também chega depois do Japão. Então depois do Japão a gente vai ter um pacote de desenvolvimento bem interessante. Quem dera se a peça de aleta secundária também tivesse com desconto, caísse para menos da metade, que ia dar para a gente pegar também. Saísse por 200, né? A gente conseguiria pegar aletas secundárias e a gente ia conseguir desenvolver bastante nosso carro. Mas não é querendo dizer nada, mas a gente já tem um grande desenvolvimento, ó. O desenvolvimento já está bem interessante, 3 peças aí. E enfim, é isso, pessoal, não tem mais muito para onde correr. Vamos então, porque agora é Qualify. Recebam as boas-vindas, minha gente! Estamos aqui em Albert Park, no coração de Melbourne, para acompanhar a classificação para o Grande Prêmio da Austrália. Pessoal, estamos aqui então no nosso Q1, primeiro qualifying do GP da Austrália. Previsão de tempo é perfeita, basicamente, só ali entra algumas nuvenzinhas, a umidade segue na mesma porcentagem ali em 11%. E bom, pessoal, tá perfeito então a condição climática, tudo ótimo. Vamos fazer o seguinte, vamos de pneu médio? Vamos de pneu médio, cara, não tô nem aí, vamos de pneu médio nesse início, porque eu preciso economizar pneu, né? A gente sabe que é uma situação aqui é difícil. Então vamos ver se a gente consegue já pular, porque 2 com pneus médios. Vamos ver então? Vamos embora então. Vamos pra volta. Bom, pessoal, no nosso Q1, por enquanto, a situação é bem estável. O Matheus está com a primeira posição, fez o tempo de 1:20.002, como vocês puderam ver. O pneu utilizado foi o pneu médio. O Matheus arriscou no pneu médio, achando que daria para passar do Q1 para o Q2. E pelo visto, essa estratégia pode dar certo, já que o Matheus fez o tempo de 1:20.002, como mostrei antes. Um tempo 4 décimos mais rápido do que Max Verstappen, né, da Red Bull. Um tempo muito rápido. Eu acho que, vamos ver, vamos arriscar, dependendo do decorrer da carruagem, do andar da carruagem aqui. Vamos ver se vale a pena sair para a pista para tentar mais uma volta ou ficar. Bom, pessoal, o piloto mais rápido do Q1, Matheus Brasil, faz a pole position provisória no Q1, tempo de 1:20.002, foi uma volta mais rápida até o momento. Lando Norris conseguiu melhorar o tempo do Verstappen e a diferença em relação ao Matheus diminuiu para 0.1, 136, pessoal, tempo de 136, cara, que absurdo, um décimo mais lento que Matheus Brasil. É um absurdo de verdade. O Max Verstappen é o terceiro mais rápido, esse é o top 3 do Q1. Bom, pessoal, agora já estamos aqui no cockpit, no Q2, 14 minutos agora, quer dizer, 15 minutos contando a partir deste exato momento. Na pista está medindo 23 graus, a temperatura ambiente está de 18 e o clima está muito positivo para os próximos 10, 15 minutos.
tá de sol, tempo bem positivo. E bom, pessoal, a questão é a seguinte, eu tô realmente analisando a possibilidade de reutilizar o pneu médio para fazer novamente a volta. Pode ser uma opção bem interessante pra gente, já que nosso objetivo é passar pro Q3. Então, não haveria sentido algum da gente utilizar um pneu macio tendo ritmo suficiente para passar para o Q2, né, como a gente teve, com o pneu médio. Então, com o pneu médio um pouquinho mais desgastado não vai fazer tanta diferença. Vamos então fazer exatamente isso. Já vou selecionar com o pneu médio e bora para a pista. Menos de uma volta de combustível agora. O tanque está vazio. Pessoal, o Q2 terminado, o mais rápido é Yuki Tsunoda com o Max Verstappen na segunda posição. A Red Bull faz uma dobradinha perfeita no Q2 com Oscar Piastri na terceira posição, australiano completa o top 3. E Matheus Brasil passa pro Q3 com pneu médio. O único piloto com pneu médio desgastado do Q1 foi e fez uma volta supimpa pra gente passar pro Q3, hein? E é o piloto brasileiro que resta aí pro Q3, pessoal. Os eliminados foram Jack Durham, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Hülkenberg e Esteban Ocon. Vambora então, porque tem mais. Isso aí, galera, ficamos por aqui, mas só tá começando. Não perca a largada de amanhã.
Bom, pessoal, não podia ser diferente, né? Max Emilian Verstappen faz a pole position 1:19.4 e Lando Norris faz 1:19.5. Todo mundo ali muito próximo. Pra vocês terem uma noção, Matheus fez quase ali na beirada de 1/10 cravado em relação ao Max Verstappen. O Lando Norris fez 1/100 de diferença em relação... 800, né? Perdão. 800 em relação a Max Verstappen. Cara, que absurdo de volta que o Verstappen fez, que absurdo. E o Matheus, com a sua Visa Cash App, pulou, fez o Q1, passou pro Q1, passou pro Q2, né? Quer dizer, passou pro Q2, passou pro Q3. E, cara, que histórico. O primeiro qualify de Matheus é dentro dos do pódio, né? Dentro dos pontos. Um absurdo de volta de Matheus Brasil, um absurdo, deixando o Radiar bem para trás. Então vamos embora, porque agora tem corrida. E na rivalidade entre colegas de equipe, Matheus sai da liderança, passou pro Q2, passou pro Q3 e deixou o Radiar lá atrás. O Radiar que só ficou no Q2 mesmo e já tá começando a vencer o rival, a Zé Radiar. Nas avaliações a gente tem um grande aumento de ritmo, né? O ritmo aumenta bastante, isso acaba sendo essencial para o nosso desenvolvimento durante o fim de semana. As férias acabaram. Chegou a hora da Fórmula 1 2025. Sim, aquela longa pausa que estava deixando todo mundo roendo as unhas. Já pode ficar para trás. É hora de emoção dentro e fora da pista. É isso que a gente quer. Com certeza o circuito de Melbourne precisa ser levado a sério. A combinação de superfícies lisas e curvas fechadas torna este circuito traiçoeiro quando o assunto é ultrapassar. Pilotos com dificuldade para passar vão precisar usar ao máximo as zonas de DRS se quiserem ter esperança de ganhar posições. Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar. Max Verstappen fez uma volta fantástica ontem e vai largar na pole. E Lando Norris se alinha ao lado. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos Castro, Piastri, Yuki Tsunoda e Leclerc, Russell, Hamilton, Albon e Andrea Kimi Antonelli, Doohan, Gasly, o Fernando Alonso e Hülkenberg, Ocon, Sainz, Lance Stroll e Ollie Behrman, Hadjar e Gabriel Bortoleto fecha o grid. E é isso aí, hora de correr! Bora pra pista, pra corrida de hoje! Ao meu lado está alguém com quem é sempre um prazer dividir a cabine dos comentaristas. Anthony Davidson. Pessoalmente, eu gosto de acompanhar o desenvolvimento dos carros e todas as especulações que os testes promovem. Mas já estava na hora das disputas de verdade na pista voltarem. Hoje a corrida é pra valer. Com certeza vai ter bastante ação, David. Todo mundo tá com sangue nos olhos agora que os testes terminaram. Como você mesmo disse, o pessoal vai estar a 1000, com o coração quase saindo pela boca. Quem vai pisar mais fundo? É o que vamos começar a descobrir agora. Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz, não me deixe na mão. Beleza, pessoal, palavra aí do Jeff antes de começar a corrida. Vambora, porque a gente tem notícia, né? Bom, pessoal, acho que vocês já devem ter imaginado, a gente tem a melhor estreia de um brasileiro na Fórmula 1 até agora, é nossa, né? Com um quali de P3, né? Quali largando da terceira posição. E espero que a gente tenha a melhor estreia de uma corrida de Fórmula 1 de um brasileiro, né? Pra quem não sabe, a melhor estreia foi de Felipe Nasser em 2015, se eu não me engano, pela Sauber, onde ele conseguiu uma 5ª posição no GP da Austrália, aqui mesmo. E agora a gente espera que nesse mesmo GP da Austrália a gente consiga uma 3ª posição, quem sabe, uma 4ª, ou repetir o feito dele, quem sabe, ou quem sabe uma vitória. Mas eu não sei, né? Batalhar com o Max Verstappen com esse carro já é pedir muito. Bom, pessoal, nossa estratégia de corrida, a gente tem a introdução ali, né? Passou a introdução estratégia de corrida. Para vocês, a princípio vai ser essa. A gente vai começar de pneu médio e vamos até a volta de número 8 para trocar para pneu macio, né? Uma estratégia usando pneus mais macios, ok? Correto? Aqui a gente tem um acerto do carro que está com, enfim, regulamentação do parque fechado. E bom, pessoal, vamos deixar o combustível tudo exatamente do mesmo jeito. É a primeira corrida, então não vou mexer muito. Só vamos esperar
e ver o que acontece durante a corrida, que vai acontecer durante clima nublado. Mas pode ser que ocorra alguma mudança, vamos ver então. Agora começa de vez, GP Louis Vuitton da Austrália e Melbourne. Vamos colocar aqui, já no RPM correto. Largada perfeita, as luzes se acenderam no GP da Austrália. Matheus larga bem, Matheus Brasil para a primeira largada na Fórmula 1. Toda a pressão, é a máxima pressão agora para cima de Matheus Brasil. Tsunoda segurando, prendendo, pressionando o Matheus para cima de Lando Norris. Pressionou tudo Matheus Brasil. Resolveu arriscar tudo para cima do piloto inglês. Eu nunca vi uma estreia dessa. Peraí, Matheus tem que respirar fundo agora. Ele fez uma largada muito arriscada. Arriscada demais para ser sua primeira na Fórmula 1. Não parece que é a primeira. Se bem que o Matheus já tem muita experiência, já treinou muito em off. Mas também isso não significa muito. Matheus fez o GP lá de Abu Dhabi, substituindo o Max Verstappen. Já tinha uma pressão gigantesca. E eu acho que ele já provou o que ele tinha que provar. Não tem muito para onde correr. A questão é se o Matheus vai conseguir ou vai arriscar chegar no Max, ou se ele acha que já tá bom do jeito que tá. Eu acho que não. Do jeito que eu conheço o Matheus, ele vai arriscar tudo pra cima do Max, assim como ele acabou de fazer pra cima do Lando Norris. E a gente sabe muito bem no que essa história pode dar, em um perigo absurdo pra estreia de Matheus Brasil se ele arriscar muito. Matheus já vem, ele usa a estratégia que ele vem usando desde a Fórmula 4, que é de não dar vácuo pra ninguém. Quem conhece aí sabe que o Matheus usa essa estratégia demais. E agora a gente termina a primeira volta, vem para a segunda volta do GP de Melbourne, na Austrália. Matheus não consegue sustentar o ritmo do Verstappen. Não consegue. O ritmo do Verstappen ainda é muito, muito além pro Matheus Brasil, que tá com um carro que é bem inferior, né? Bem inferior, inclusive, ao do Lando Norris, que é o carro que ele segura no momento. Terceira volta, Matheus Brasil já bota 1.1 para cima de Lando Norris, o que significa que o Lando não tem mais direito ao seu DRS. Mas, se bem que é importante que as voltas do Matheus sejam constantes para que ele mantenha essa vantagem em relação ao Lando Baldão. Matheus Brasil vai se aproximando, diminui a diferença de 2.8 para 1.4. A diferença aqui é vindo, só reduzindo. Matheus Brasil vem se aproximando de Max Verstappen. Reduz para 9 décimos. Ele já está na zona de DRS do Verstappen. A pressão é gigantesca. Vamos ver no que isso vai dar então. O menino de 17 anos, carioca da gema, vem para surpreender uma estreia oficial da Fórmula 1. Com contrato assinado, com a Visa Cash App, com tudo tranquilo já para ele. E Matheus, o 22.2. A volta mais rápida da corrida até agora. A volta mais rápida da corrida é de Matheus Brasil. Vamos ver se ele chega no Verstappen. Vamos ver, vamos acompanhar. Em silêncio. Vem Matheus chegando no Supermax. Supermax, que vai sofrendo a pressão. Meu Deus do céu! Quem sofreu a pressão agora foi o Matheus. Sentiu nos nervos, Matheus Brasil. Deixou o Verstappen embora. Deixou o Verstappen embora. Foi muito agressivo ali, Matheus Brasil. É ótimo pro Verstappen. Verstappen vibra de alegria nesse exato momento. Mas a gente sabe que o Matheus tem o ritmo necessário para alcançar o piloto holandês. Já com a Visa Cash App. Vai reduzindo de novo a vantagem de Verstappen e Matheus Brasil. Parece que o Verstappen tá com pouquíssimo ritmo. Vem Matheus, chegando no Max Verstappen. Parece que ele mantém uma média ali de 1.8, 1.6. Isso é bom, manter uma média ali de vantagem para que ele possa estar perto do Max, para quando puder chegar e já mandar o bote para cima do piloto holandês. Ok, colega. Temos a pista livre. É hora de aproveitar a chance para fazer uma volta rápida. Vamos lá, pisa fundo. O pedido dos engenheiros é que o Matheus faça a nova volta mais rápida da pista. Vamos ver se vai ser possível fazer 1.25.6 na casa ali, mais ou menos, que é o tempo médio. O Matheus tá com pouquíssimo RS, pouquíssima bateria. E isso pode ser bem ruim. Outra coisa que o Matheus tem que ficar atento é com track limits.
uma hora vai cantar, né? O Matheus vai ser cobrado com essa relação do track limits. Muito importante, o Matheus chega ali no Max, mas tem hora que ele chega, tem hora que ele se aproxima, então eu acho que no momento o Matheus não tá preocupado em chegar no Max, e sim ficar próximo sem se afastar muito e não colar. São coisas diferentes. E o Matheus também vai economizando RS, né? Asa móvel. Vai ser o suficiente. Beleza, Matheus completa ali a missão da volta rápida. Não foi tão difícil. E agora a questão é que o primeiro stint vai acabando. Vai começando agora o segundo stint daqui a pouco, com a parada nos boxes. Matheus já vai pegando o ritmo da pista cada vez mais. Usa ali um pouquinho de RS para chegar no Max. Chega no Max Verstappen, Matheus Brasil. 8 décimos é a diferença. Matheus já tem o DRS do Max. Já tem o DRS do Super Max, Matheus Brasil, que vai usando a IS para chegar no piloto holandês. Que estreia de Matheus Brasil. Pega o DRS de novo. Vem pra cima do Max Verstappen. Vem pra cima do Max. Ele não ultrapassa Max Verstappen e Matheus Brasil. Se mantém na cola. Se mantém. Cuidado com o ar sujo. O ar sujo é perigoso. Abusa ali da zebra, Matheus Brasil. Vai tentando a linha de traçado. Vai estudando. E olha aqui, Max Verstappen nos boxes. Matheus vai ser o líder novo da prova. Matheus Brasil é o novo líder. Quase faz a volta mais rápida. Eu acho que quando o Verstappen chegou ali, que o Matheus estava mais próximo dele, ele pegou um pouco do ar sujo e isso atrapalhou o Matheus. O Matheus tem que fazer uma boa volta para que o Verstappen não consiga aplicar um undercut para cima do Matheus. Coisa que eu acho que vai ser meio difícil. Pelo menos o Matheus chegou a ameaçar o piloto holandês. Isso já foi o suficiente para mostrar para a equipe que ele tem o ritmo necessário. E agora o segundo stint do Matheus já vai ser mais rápido, porque ele vai estar com o pneu médio, macio, aliás, né? Esse stint foi o stint mais lento, digamos assim, de Matheus Brasil. A gente vê como que o carro dele também vai sustentando bem sujo. Matheus está sendo o mais rápido que ele pode aí, que ele consegue. Lembre-se, entre no box nessa volta. Olho na distância até a linha de limite de velocidade. Trate de não ultrapassar a velocidade. Ok, então é a segunda vez que o Matheus entra nos boxes da Fórmula 1. Vamos ver como é que vai ser essa parada? Só bora? Então vambora. Vem, Matheus Brasil. Para nos boxes. Boa, vamos lá, vamos ver. Ih, entrou tarde, Matheus Brasil. Parada lenta da Racing Bulls. Parada muito lenta da Racing Bulls, infelizmente. Parada mais lenta do que o planejado. Rendeu o desempenho ali para Matheus, hein? Tirou o desempenho de Matheus Brasil, que vem logo imediatamente atrás de Max Verstappen. Vamos ver se ele consegue se realocar para o Max Verstappen. É bom que o Matheus consegue ali um pouquinho mais de RS para tentar chegar no Super Max. Uma pena que a parada não foi tão boa. O Matheus acabou clicando ali no botão meio sem o timing certo, mas tudo bem. Já passou, não tem como chorar pelo leite derramado, né? Não é o que dizem? Então vambora. Vambora pra cima do menino Max, que tá de pneu duro. Matheus tá em vantagem. Matheus tem vantagem pra cima do Max. Ele só tá esperando o pneu aquecer. Volta de retorno, tem que tomar cuidado. Não adianta arriscar tudo. Matheus tá na sua estreia. Tá tendo uma ótima estreia. Ele tá colocando em jogo um recorde, que é de melhor estreia do piloto brasileiro na história. E mais, na melhor estreia de um piloto debutante da Fórmula 1. Então, qualquer resultado agora vale a pena. Inclusive esse. Agora os pilotos vêm parando nos boxes. Matheus vai passando todo mundo junto com o Max Verstappen.
Os dois pilotos passam. Radiar nos boxes. Isaac está nos boxes. Vem Matheus pra cima de Maximilian Verstappen. Vem tentando otimizar cada traço da curva. Das curvas do GP da Austrália. Tira o pé ali. Vem poupando o pneu Matheus Brasil. Agora não poupa. São os pneus agora, está tudo ok. Beleza, o engenheiro fala que ele pode dar o pé. Então vem Matheus Brasil para tentar chegar no DRS do Max. Já no próximo setor, o Matheus já tem acesso ao DRS de Max Verstappen. Vem Matheus Brasil. Vem o piloto brasileiro para cima de Max Verstappen. O carro de trás entrou no box e colocou médios. Carro de trás com pneus médios. Beleza. Carro de trás com pneus médios. E vem o Matheus Brasil para cima do Max Verstappen. Não larga o osso, Matheus Brasil. Quer porque quer a posição do holandês. Pega o ar sujo do piloto. Vem Matheus com DRS, RS, tudo que ele tem direito. Porque agora a missão dele é colar. Só colar. Sobre o companheiro de equipe é de 32,0 segundos. E o Matheus tem como ficar mais perto do Max agora. Isso é importante. Pegou ar sujo ali, ar sujo é perigoso. Tem que tomar muito cuidado agora para que não haja chance de erro. E nem pressão. Porque o Max vai botar pressão ao máximo no Matheus. Verstappen à frente. O carro da frente está segurando a gente, mas vai para cima com tudo para a gente continuar com a nossa corrida. Força, vamos lá. Vem Matheus Brasil com RS. RS desativado. Vem Matheus. Vem Matheus. Por dentro. Por dentro pra cima de Max Verstappen. Matheus ativa. Asa móvel ultrapassa Max Verstappen. Agora tem asa móvel pra se defender também. O gênio. Vem Matheus. Uma travada ali. Segurando. O Max Verstappen vem por dentro e passa Matheus Brasil. Não deu. Não deu para ultrapassar ali, estava muito próximo os dois pilotos. O Matheus não tá querendo pegar muito ar sujo do Max também. E vem com mais RS, mais DRS. Para tentar colar no piloto holandês. O Matheus não vai deixar o piloto holandês em paz. Enquanto ele não ultrapassar. Vem para cima de Max Verstappen. Vem pra cima, Matheus Brasil! Pra tentar aplicar a manobra, meu Deus, raio-x! Meu Deus do céu! Matheus faz a ultrapassagem no piloto holandês! Ele não conseguiu nem pensar, nem respirar! Agora é preciso de um pouco de respiração. O Matheus tá muito tenso. Tá numa pressão absurda que o Max tá botando no piloto jovem de 17 anos. O Matheus até usa ali um pouco do DRS para se defender. O Max vai tentando de todos os jeitos chegar no Matheus. E o Matheus vai tentando se defender de todas as formas. Porque agora o Max tem o DRS para cima dele. E o Matheus está indefeso. O que o Matheus precisa fazer é fugir. Vamos ver se ele vai conseguir ter um ritmo melhor que o Max para fugir, que eu acho que é possível. Principalmente nesse momento, né? Que o Matheus está com o melhor pneu, que é o pneu macio. E o Matheus também tem que gerenciar bem o RS para que ele possa se defender. Vem o Max! Vem o Max! Vem o Max! Matheus defende! Fica com a primeira posição. É disso que eu tô falando, dessas ameaças. O Max, agora estando atrás do Matheus, não vai deixá-lo em paz com isso. E a chance do Matheus errar é grande agora. Agora é aquela hora que todo mundo diz, né? Que o tédio de estar na primeira posição é horrível. Ainda mais quando se tem o Max Verstappen no retrovisor. Vamos ver se o Matheus vai se intimidar. Não vai ceder a pressão. Ou não. Ele tá com um carro bem pior do que o do Max. E tá mostrando pra Red Bull que merece uma vaga na equipe principal. Ao lado de Maximilian Verstappen. Ou quem sabe ao lado de Yuki Tsunoda. Será? Será que a Red Bull faria isso? Substituir o Max Verstappen pelo Matheus Brasil? Sei não, hein?
Vamos ver os próximos passos da Fórmula 1 que você não perde aqui na Cosmo Games. Matheus arrisca tudo ali na saída de curva. Vai arriscando tudo. Matheus não tem essa não. Vai arriscando absolutamente tudo. Vai fazendo o mesmo ritmo do quali. Um bom ritmo. Vem Matheus para não dar o vácuo pro Verstappen. Usando a estratégia da Fórmula 4. Olha aí Max Verstappen. E Matheus Brasil. Max Verstappen prevalece. Ainda pegou a asa móvel. Que crueldade, hein? Um requinte de crueldade de Max Verstappen. Um requinte de crueldade. Vem Matheus, meu Deus do céu. A batida ali de Matheus Brasil no muro. Vai custar um tempinho, mas estamos quase no fim da corrida. Não teve jeito, Matheus não cedeu a pressão. Deu uma batidinha ali essencial. E agora que eu vi, a gente está a 6 segundos do Leclerc. Vantagem absurda de Matheus Brasil. Absoluto. Matheus absoluto. Vai tentando o Max Verstappen, vai tentando. Mas agora com essa asa, vai ceder muito desempenho. Bom, senhoras e senhores, é a última volta. Senhoras e senhores, é a última volta do GP da Austrália. Matheus até tem um pouco de ABS, mas agora já era. Vai deixando o Max passar. Um final conturbado e bem tenso. Nossa. Beleza. Você tem uma falha no DRS e não vai conseguir abrir a asa traseira. Matheus Brasil com falha no RS. Falha no carro no final. Uma falha que impede Matheus de chegar mais perto ainda do Verstappen. Uma pena para o piloto brasileiro. O carioca que vem chegando. Vem chegando para finalizar sua primeira corrida na Fórmula 1. Quando a gente fala primeira corrida na Fórmula 1 é estranho, né? Errado, porque a primeira corrida dele na Fórmula 1 foi no GP de Abu Dhabi, onde ele conseguiu fazer a pole position e foi a melhor estreia, né, de um piloto debutante brasileiro, principalmente. No quali, o Matheus faz a mesma coisa hoje, só que o Matheus pegou P2 e hoje o Matheus vem pegar P2. Opa, abandono ali. Max Verstappen ganha o GP da Austrália e Matheus Brasil na segunda posição. Matheus na segunda posição. Bom trabalho nesse fim de semana. Matheus Brasil na segunda posição. Brasileiro que tem o melhor resultado na estreia. Piloto do dia, Max Verstappen. Devia ser Matheus Brasil. Devia ser Matheus Brasil com todo respeito. Verstappen vence, a Red Bull comemora. Olha aí como a Red Bull comemora, e hoje quase que a Racing Bulls comemora. Quase que era pra Racing Bulls estar aí comemorando. Verstappen vai e ganha. Matheus, o melhor estreante da história da Fórmula 1. Fecha na terceira posição. E pega a P2 na corrida. Vem Max Verstappen. Vem Max Verstappen todo pimposo. Olha ele aí, desfilando. Chega ele aí pro pódio. Vai comemorar junto com o Matheus. Matheus, que é o brasileiro que tem a melhor estreia da história na Fórmula 1. No pódio, e bem ainda, na segunda posição. Deixou o Radiar lá para trás. Quase venceu sua primeira corrida na Fórmula 1. Quase, por muito pouco. Infelizmente, mas era o Max Verstappen, né? Não tinha jeito. Não tinha jeito, Matheus tá aí, ó, estourando champanhe com os três, Leclerc, Verstappen. Que honra, que honra. Olha, que final para mais um fim de semana de corrida. Agradecemos a todos por se juntarem a nós. Nos vemos na próxima, aqui na EA Sports.
Bom, pessoal, Verstappen vence, leva 25 pontos para casa, e Matheus, da Racing Bulls, foi o destaque de longe em todo o fim de semana, consegue aí o tempo de 1:22.2, tá? 1:22.2, que é o tempo recorde da corrida, leva seus 18 pontos impressionantes contra Jaizek Hadjar, que foi apenas o 17º. Largou de 18º e foi agiu o último, né? E foi para 17º, uma coisa até interessante, mas Matheus saiu, né, da terceira posição, fez um ótimo quali e foi até o P2 com ameaça ao Max Verstappen. Só que é lógico, né, o Max pressionou muito o Matheus o tempo todo. Matheus foi, deu uma batidinha ali no muro, depois teve problema no carro, problema de DRS e acabou deixando a desejar na reta ali final, basicamente, né? Matheus ficou na liderança por bastante tempo, mas fez história. Fez história, a melhor estreia de um piloto brasileiro é a de Matheus Brasil e é a segunda colocação dele. Na classificação no Mundial, a gente tem Matheus na segunda posição, é vice-líder já, hein? Vice-líder do campeonato, Matheus Brasil, contra Max Verstappen com 25 pontos. Aí na primeira é basicamente o resultado da corrida, né? É exato o resultado da corrida. E no Mundial de Construtores, a líder atual é a Red Bull, em terceiro a Scuderia Ferrari, em segundo a Scuderia Ferrari, em terceiro a Visa Cash App. Né? Em restante aí a gente tem o restante dos pilotos. E bom, pessoal, é isso. Bortoleto, né, nosso brasileiro, conseguiu apenas a 19ª colocação, infelizmente. Mas tá aí, quase sanduíche dos brasileiros. Bom, pessoal, é isso então. Vamos para a próxima etapa. Bom, pessoal, a rivalidade entre colegas de equipe não tá nada legal pro nosso amigo Hadjar, nosso francês. E o Brasil, no duelo Brasil-França, vai ganhando. A gente tá vencendo o rival aí com bastante regularidade. Olha que isso, que intensidade absurda nas nossas avaliações. É lógico, uma experiência brutal, uma pilotagem brutal, uma atenção brutal, um ritmo que aumenta demais e um foco que também beira, né? E quebra mais uma barreira. Na avaliação geral, quebra uma barreira e a gente vai para 72 na avaliação geral. Logo aqui na experiência, pilotagem, a gente vai aumentar absolutamente tudo. Tá, tudo, absolutamente tudo. E bom, pessoal, é isso, foi o máximo que deu pra gente conseguir aqui agora. No reconhecimento, é lógico, né, que a gente tem um reconhecimento que vai crescendo pra cima do Jaizek Hadjar. E na próxima, né, na avaliação dos especialistas, a gente também cresce bastante. Olhando pra cá, tá certo. Bom, pessoal, estamos aqui agora de volta na nossa casa, no nosso QG. Vamos dar uma avançada aqui no fim de semana, porque o próximo é Xangai. Já GP da China, hein, pessoal? GP da China, é lógico que não pode faltar a presença de vocês. Inclusive, já vai ser fim de semana sprint. E vai ser um fim de semana um pouco mais longo, um pouco mais diferente dos demais, mais chances pra gente pontuar. Aqui nós já temos alguns especialistas disponíveis, né? Além do de fabricação, a gente tem agora o de planejamento de materiais e de estratégia, né? Vamos conversar com algum deles? Vamos conversar com o nosso já antigo de fabricação, completo fim de semana com máximo de 4 colisões com os outros carros, hein? Pilote 80 km durante o fim de semana. Acho mais fácil esse daqui. Então, melhor a gente pilotar 80 km durante o fim de semana. A gente também tem o especialista de túnel de vento, né? Que é um especialista, aliás, né? Complete qualquer sessão com volta mais rápida. Alcance 200... Eu acho esse mais fácil. Então, vamos no 273 km. Planejamento de materiais. Complete 10 voltas durante o fim de semana. De corrida, a gente com certeza vai fazer 250 trocas de marcha numa única sessão. Eu acho que tanto faz, vamos nesse aqui de complete 10 voltas, porque a gente com certeza vai conseguir completar 10 voltas. E especialista em análise de estratégia, né? Faça um programa de treino livre perfeito durante o fim de semana e complete um programa de treino livre. Vamos nesse daqui. Bom, pessoal, é isso. Na parte dos especialistas já estamos kits, né? Agora na detalhes de piloto, nosso desempenho vai, ó, nessa linha tênue a ascendência. Então tá perfeito o reconhecimento também, que a avaliação não precisa, nada disso. Então vamos embora, né, aqui em outras avaliações também. Nós temos mais crescimentos aqui. Capacete emote, logo na próxima corrida tem capacete especial, vamos mudar o capacete. E bom, aqui não tem nada para avançar, eu já dei uma olhada, eu acho. Aqui na cadeia cinemática não tem absolutamente nada. A gente tem uma melhoria que chega absolutamente, que é a redução de cockpit. A gente libera conjunto de cabos que o Hadjar já botou para desenvolver, que ele não é bobo nem nada.
E na aerodinâmica, a gente só tem uma peça para desenvolver. O restante ainda tá para chegar, inclusive aqui na durabilidade. Então não tenho nada para fazer absolutamente aqui. O carro tá perfeito, né? Ele tá em ótimo estado. Classificação tá aí. E bom, pessoal, é isso. A gente se vê então no fim de semana da China. Valeu, galera! We are Cosmo!